Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Minha voz estiver aqui um pouco rouca, desculpa, é a gripe, tá, fiel? Vamos falar aqui muito sobre o nosso Corinthians, sobre Pogba, Sérgio Ramos, contratações em geral. Vamos falar também sobre algumas renovações, jogadores indo embora. Tenho muito para conversar com vocês aqui. Peço humildemente para você deixar o seu like. Fiel, deixa o like só se eu merecer. Se eu não merecer, você não precisa deixar. Eu espero um dia conquistar sua confiança aqui neste canal, tá? Por favor, se inscreva no canal também para você fazer parte desta família. Fiel, nesse tempo de festa que passamos, a gente ficou uns dias sem gravar, a gente recebe parentes e tal. Vocês conhecem a enrolaiada que é, mas agora voltamos aí com a nossa programação normal, tá? Hoje é lógico que a gente acorda um pouquinho mais tarde, né? Passamos aí o Natal, um Feliz Natal a todos vocês, todo mundo, para você, para sua família, em geral, que vocês possam ter muita saúde e ser muito felizes na sua vida. Certo, fiel? Olha, eu não vou mentir para vocês, eu quero começar esse vídeo aqui um pouco diferente, tá? Porque a gente, cara, eu, por exemplo, quando vejo alguma injustiça falada, ou alguma injustiça interpretar, alguma justiça desenhada, ou seja, em capa, alguma coisa, eu tenho que vir aqui falar. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo aqui. A primeira, eu parei e falei, cara, será que realmente eu devo falar isso? E vou falar, porque... E eu vou falar até o nome, tá? Porque aqui eu não tenho medo. Porque eu tento gostar, às vezes, de uma pessoa, às vezes a pessoa, lógico, ela não quer nem minha amizade, nem sabe quem eu sou, de repente. Mas tem umas coisas que as pessoas falam, cara, que magoa, e nem foi pra mim, tá? Mas magoa geral. Porque o ser humano é muito ruim, cara. E nessas épocas que a gente passou, principalmente pessoa que fala que frequenta a igreja, deveria aprender que Jesus Cristo é humildade. A humildade está acima de todos. A humildade prevalece, a humildade faz o bem. E, cara, hoje eu gosto de assistir alguns canais, os canais bons, tá? Eu não vou citar nomes aqui para não deixar ninguém constrangido, porque às vezes eu esqueço de citar algum canal. Mas aguenta aí que a gente vai falar muito sobre o Corinthians. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tava assistindo um vídeo hoje do Café do Setorista, do Samir Carvalho. Na minha opinião aqui, o canal do Samir Carvalho é o melhor canal que tem do Corinthians hoje no YouTube, depois que o capitão corintiano parou de gravar. É minha opinião, tá? Só que o Samir, cara, de vez em quando ele fala umas coisas muito... não dá pra entender. Eu tento gostar e tal, porque você vê que é uma pessoa, que não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa. E desculpa começar o vídeo, eu falei que ia começar o vídeo diferente. Mas eu tava assistindo, cara, e de repente falou uma coisa lá que eu saí na hora. Falei, prometi pra mim, eu nunca mais passo nesse canal pra assistir nada. E nem foi pra mim a informação, tá? Mas ele falou, cara, foi dar um exemplo do Pogba, tá? Inclusive a gente vai falar muito desse jogador. E ele disse, não tem patrocinadores aí que patrocina canal pequeno? Canal que tem 1000 inscritos, canal que tem 5.000 inscritos. Não tô falando de mim, fiel, porque tô chegando aos 40 mil inscritos, tá? Meu canal tem uma audiência, lógico que não chega nem perto de Samir, mas tem uma audiência maravilhosa, graças a Deus. E esses canais já tem patrocinador. Canal com 1000 inscritos, canal com 5.000 inscritos já tem patrocinador. Os caras têm que patrocinar canal com audiência, porque os caras querem retorno, né? Porque quanto mais audiência você tem, mais retorno um patrocinador tem. Porque você vai atingir mais pessoas com sua marca. Então ele não quis falar pra mim, ele jogou canais pequenininhos que já tem patrocinador. E eu lembrei quando o meu canal começou, que eu tinha poucos inscritos, eu acho que o meu primeiro patrocínio foi com 4.000 inscritos. Cara, pra mim foi uma alegria gigante você poder ganhar um dinheirinho a mais extra ali de um patrocínio, divulgando a marca. Hoje meu canal já divulgou mais de 15 patrocinadores, tá? Casas de aposta, de aplicativo, já tem mais 3 patrocinadores no engate aqui no e-mail, que estou conversando, negociando valores. E quando ele falou isso, eu estou aqui a favor dos canais pequenos. Porque o cara que tem que começar, de uma forma ele tem que começar, e os canais grandes, os canais de grande audiência, não tem que criticar o cara que está começando, não tem que acabar com a vida do cara que está começando, não tem que dar incentivos
Cara, patrocinador tem que incentivar canal grande. Cara, meu irmão, estamos em época de Natal, sei lá, essas épocas parece que aproxima a gente mais de Deus. Dá uma refletida aí nas suas palavras, beleza? Fiel, vamos falar de Corinthians? Senão a gente vai ficar falando aqui por 40 minutos, tá? Cara, se eu vejo alguma injustiça com alguém menor, alguém que tá começando, alguém que tá crescendo, alguém que tá empolgado, alguém que faz daquilo a sua fonte de renda, alguém que faz daquilo a sua fonte de vida, e a pessoa vai lá e critica que patrocinador não tem que ter retorno, tem que patrocinar canal de audiência. É triste, cara. Graças a Deus ele não falou de mim, porque meu canal tá chegando a 40 mil inscritos. Mas canal que tem 1.000, 5.000, pra você que é patrocinador, pode patrocinar. Porque os caras têm visualização, os caras têm a forma deles falar, e você vai gerar, sim, com certeza, seu patrocínio vai ter muitas... Quantos mais canais você patrocinar, melhor é, que mais aí vai ter pessoas, vai ter audiência para ver sua marca. Combinado? Fiel, deixa eu começar aqui com vocês com o Sérgio Ramos, tá? Porque o Cruzeiro entrou na briga para ter o jogador. Ah, corintianeiro, mas eu não tô te entendendo, cara. Vamos ser sinceros aqui. Você disse para nós que o Sérgio Ramos já estava contratado pelo Corinthians e agora o Cruzeiro entrou na briga. Me explica isso aí, Fiel. Você ter um acordo verbal com o jogador e você não ter assinatura no contrato são duas coisas totalmente diferentes. Eu já cansei de dar exemplo aqui para vocês e não vou falar de novo. Sobre Lucas Veríssimo, sobre o Mateuzinho, que estava com o contrato assinado, treinando dentro do Corinthians e saiu. O Mateuzinho voltou, o Lucas Veríssimo não, que seria hoje o nosso zagueiro titularzíssimo. Então calma, tá? A gente fala, mas a gente deixa entre parênteses a observação. O Cruzeiro entrou na briga, ele continua com o Corinthians. O detalhe da patrocinadora Master do Timão, tá? A informação que eu tenho é que ela não tem nada com o Pogba. A informação que eu tenho é que o dinheiro dela vai para Sérgio Ramos. A intenção do Corinthians é surpreender com 2 jogadores midiáticos. Sérgio Ramos, ela vai usar o dinheiro dele para pagar o salário de Sérgio Ramos. O Corinthians já teria um acordo verbal com o Sérgio Ramos, com salários e luvas fechados, tá? Pelo menos verbalmente. E o Pogba, o Corinthians está procurando parceiros e já encontrou parceiros para ter aí o Pogba no time, tá? Então o Sérgio Ramos está em stand-by, estamos aguardando aí o Corinthians fazer esse anúncio de forma oficial ou se pintar uma proposta melhor para o Sérgio Ramos e ele sair, cara. Mas a informação que eu tenho é que ele já tem acordo verbal com o Sport da Sorte, que representa o Corinthians. Em outras palavras, ele tem um acordo verbal com o Corinthians. Fiel, não se engane, tá? O Sport da Sorte está pagando, mas ele é jogador do Corinthians, ele é funcionário do Corinthians, tá? Porque o Sport da Sorte patrocina o Corinthians. Então, referente sobre o Pogba, né, tem gente que se julga que tem tanta informação e às vezes fala algumas coisas que também não entendo. O Pogba é o seguinte, o Corinthians fez uma proposta em caráter oficial para o Pogba, tá? Uma proposta equivalente a 3,5 milhões e o Corinthians vai chegar nos 4 milhões. O Pogba não respondeu o Corinthians até o presente momento, isso é verdade, mas não é porque ele está dando um gelo no Corinthians. O Pogba está estudando outras propostas. Vocês lembram que eu disse para vocês aqui neste canal que o Pogba tem mercado na Europa? Que o auge do Pogba foi lá em 2018, 2019, é verdade. Mas ele estava no maior clube da Itália, na minha opinião, que é os 2 Milan Juventus. Que ele só saiu por causa do exame antidoping. O presidente Cristiano, presidente da Juventus, não aceitou que o jogador continuasse depois de tudo que aconteceu. É óbvio, né? O jogador caiu no exame antidoping. Então, cara, o Corinthians fez a proposta sim e está aguardando um retorno. Mas o jogador não vai dizer sim agora. Porque tem um homem e tem um moleque. O homem vai dizer sim e vai cumprir, independente da proposta que chega, porque ele deu o seu sim. E o moleque vai dizer sim, se aparecer uma proposta melhor, ele vai sair. Foi o caso do Lucas Veríssimo. Então aqui a questão do Pogba, do Paul Pogba, ele não respondeu o Corinthians porque ele está vendo o que é melhor para sua carreira. Não interessa se o melhor amigo dele está no Corinthians, que é o Memphis. Ele está estudando o cenário para ver o que é melhor para a carreira dele. Eu dei a opinião que ele já era jogador do Corinthians. Eu falei, Pogba é jogador do Corinthians. Ah, por que, corintianeiro? Porque o Corinthians fez lá vamos dizer assim, né? Uma brincadeira com a árvore de Natal lá, com o símbolo, com o mascote lá das Olimpíadas da França, lá, o bonequinho vermelho lá. E
na minha opinião, são vários sinais aí que tá dando aí, já trabalhando no marketing para anunciar o jogador. E realmente agora o Pogba ainda não respondeu esta proposta, mas está muito próximo, tá, fiel? Tá muito próximo disso acontecer. E eu não mudo a minha opinião. Eu acho que o Corinthians já tem algo, tá extremamente avançado com o Pogba. Porque o Corinthians jamais vai brincar com a fiel torcida. Eu falo fiel, todos nós, tá, fiel? Não tô falando da Gaviões da Fiel. Todos nós que representam o Corinthians. E todas as organizadas também. Ele jamais vai brincar com nós torcedores, colocando indícios de uma contratação, com brincadeiras chamadas de vídeo, com o Pogba treinando com a seleção com a camisa do Brasil, com brincadeiras nas árvores de Natal, dando indícios, dando indiretas, ludibriando o nosso torcedor. Tá? Então eu acho que tem algo extremamente avançado. Só que o Pogba não responder a proposta não significa que ele não vai ser jogador do Corinthians. Ele está estudando. Cara, se chega uma proposta da Arábia lá, a gente vai te pagar 6 milhões por mês, o cara vai vir no Brasil jogar por 3 milhões e meio, com um calendário absurdamente, cara, alto, que você joga em 3 dias, ou lá na Arábia que o cara vai jogar bola uma vez na semana e ganhar 6 milhões por mês? É lógico que ele vai para lá. Então ele está estudando propostas. Se ele não achar nada que interessa, aí ele vai dizer pro Corinthians se aceita os 3 milhões e meio, ou se não aceita os 3 milhões e meio, ou se ele quer ganhar 4. Na minha opinião, o Corinthians já fez 3 milhões e meio, podendo chegar no máximo a 4 milhões. Pelo menos a informação que eu tenho, certo, fiel? Então, estamos aí aguardando um retorno do Pogba ao Corinthians e assim que isso acontecer, eu já venho aqui trazer para vocês mais informações, combinado? Então, referente ao Pogba e o Sérgio Ramos que eu queria trazer para vocês foram isso, tá? Eu acho que esse vídeo aqui, por causa do início, ele vai ficar muito extenso. Então, eu vou trazer aí sobre contratações, sobre algumas outras contratações, mas não são grandes nomes, sobre alguns reforços, sobre algumas dispensas do Corinthians, tá? E alguns contratos que serão renovados, tá? Mas, por exemplo, o Caetano já é um jogador que está deixando o Corinthians, graças a Deus também, já deu o que tinha que dar. E vamos falar muito aqui também, Matheus Araújo, Palácios, que não fica no Corinthians, tá, fiel? Ah, o Palácios retornou, o Corinthians tem que dar uma chance pro Palácio, porque vai que ele é bom, não dá pra gente contratar outro lateral. O Corinthians não pode arriscar, fiel. E é a informação que eu tenho, tá? Informação que eu tenho. O Corinthians não pode se arriscar na contratação do Palácio. É um jogador que tem problema de cartilagem. Cartilagem não tem cura, tá? Só Jesus para curar. De resto, não tem cura, fiel, tá? Cartilagem não é algo que se cura. Você vai dar remédios ali, paliativos, pro cara não sentir dor. E pro cara que pratica futebol, treino pesado ali todos os dias da sua vida, cartilagem realmente é um problema que se o Corinthians renovar, o Corinthians estaria passando aí por um perrengue. Porque se ele machucar de novo, ele pode ficar aí mais um ano parado, tá? E o Corinthians não vai se arriscar a pagar um jogador por mais um ano parado. Então o Corinthians vai aguardar essa questão aí. Combinado, fiel? Esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então, de tarde eu trago mais algumas informações para vocês. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!